Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor seja sobre cada um de vocês. Que honra para mim poder estar aqui esta noite. Que alegria mais uma vez poder participar. Obrigado, Anderson, Wallace, a todo o time de apoio do Projeto Eu. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de poder atender o convite do Anderson, sempre eu sou muito abençoado, como hoje estou sendo, ouvindo testemunhos como esse que a gente acabou de ouvir, sabendo que tudo que tem sido transmitido, nesse dia não é apenas uma palavra pesquisada, não é apenas alguma coisa que a gente pode adquirir com conhecimento de um livro, de uma palestra, mas um estilo de vida. A gente sempre procura a entender isso, que muito mais do que um conhecimento adquirido, um testemunho vivido, é isso que transforma a vida das pessoas. Eu tenho a alegria de poder estar aqui hoje com a minha esposa, que está ali, a pastora Isabelle, I love you, meu amor. A pastora Isabelle fez aniversário também, mais ou menos junto com a Márcia, elas têm mais ou menos a mesma idade. E tanto eu quanto o Anderson Facchini temos cuidado bem das esposas. Quanto mais velhas elas ficam, mais bonitas elas ficam, não é verdade? Amém, homens? Amém. Pessoal, eu quero usar bem o tempo que me foi confiado hoje. Eu quero compartilhar com vocês. Eu confesso que se alguma... Obrigado, Gabi. Se alguma slide sair aqui do planejado, a culpa é minha e não da equipe, tá bom? Eu passei assim o material para a equipe há mais ou menos umas 2 horas atrás e eles tentaram fazer um milagre assim para conseguir colocar de uma forma bem didática para que vocês pudessem absorver. Eu quero falar um pouco hoje sobre preparando para a próxima estação. Existem algumas coisas que nós precisamos sempre, todas as vezes nós precisamos. Eu acho que pode tirar esse versículo aí, Gabi. Eu vou pedindo para você aí, porque eu acompanhei a sequência das slides, não estão bem na sequência do que eu vou falar. Então, depois que eu falar e tiver alguma coisa aí programada, você pode colocar. Se tem uma coisa que todos nós, em qualquer esfera da sua vida, seja na área empresarial, seja na área acadêmica, seja na área familiar, se você é envolvido na igreja em que você participa, seja na área ministerial, todas as áreas em que nós vivemos, em qualquer dimensão que nós lideramos ou que nós nos envolvemos, e tem uma coisa que deve ser um padrão de entendimento, de raciocínio para todos, é que nós sempre viveremos estações. Sempre nós iremos viver estações na nossa vida. Uma das figuras da igreja, é claro que eu vou falar muito sobre dentro dessa esfera de igreja, até porque essa é a minha vida, mas tudo que eu procurar falar aqui, mesmo que seja aplicado diretamente à igreja, com certeza isso pode ser aplicado em outras áreas também da vida de vocês. A igreja, assim como a nossa vida, um dos símbolos da igreja na Bíblia é a lua. E a lua, ela tem 4 estados. Ela tem o seu estado de quarto crescente, de quarto minguante. A lua tem o seu estado de lua cheia, tem o seu estado de lua nova. E quando nós olhamos e observamos aquilo que Deus faz na terra, Deus sempre faz dentro do tempo. E dentro do tempo, o que governa o tempo, o que transiciona os tempos, são as estações. Então veja que todos nós estamos inseridos dentro do tempo. E o governo desse tempo são as estações. Então, independente se você gosta ou não do inverno, o inverno não depende do seu gosto. Independente se você gosta ou não do verão, falei do inverno que todo mundo balançou a cabeça, né? Independente se você gosta ou não do verão, o verão não obedece o seu gosto. Ele existe e ele vai governar o tempo. O tempo está sendo direcionado pelas estações. Se você perder o calendário e você apenas vivenciar as estações que você observa do lado de fora, você vai ver, principalmente nessa região,
você vai ver com muita distinção o inverno, depois a primavera, né? Os que têm alergia a pólen sabem muito bem disso. Depois o verão, quando você sai do lado de fora e sabe a temperatura que está. Depois o outono, quando você observa as folhas e vê aquela beleza, a exuberância da estação do fall, né? A estação do outono. E logo depois entra a estação do inverno, quando as folhas vão embora, secam e logo depois vem a neve. Então, se você perder a visão de um calendário, se você perder o seu calendário, se você não tiver acesso a datas, mesmo assim você vai saber quando as novas estações vão entrando. O que é importante para a gente poder ter isso como um pano de fundo é o seguinte: é que cada estação que acontece na nossa vida, nós temos a oportunidade de crescer junto com a nova estação ou de nos atrasar de acordo com a nova estação. Eu quero falar um pouco hoje sobre nos preparando para a próxima estação. Eu acredito, e falo isso, claro, dentro de uma esfera de fé, eu acredito que Deus tem algo sempre novo a liberar sobre cada um de nós. Eu acredito que Deus tenha, depois de tudo que nós vivemos como imigrantes nesse ano de 2025, eu acredito que 2026 é um ano novo em vários aspectos para muitas pessoas. Eu acredito que o Senhor tenha estratégias, o Senhor tenha bênçãos a serem liberadas sobre cada um de nós, e essas bênçãos, elas, sem dúvida, elas vão nos levar não apenas a uma nova estação, mas também vão nos levar a um novo nível, a uma nova dimensão de vida em vários sentidos. Isso não significa que você vai ganhar muito dinheiro, isso não significa que você vai adquirir mais uma propriedade, mas significa que junto com a experiência do tempo que nós vamos adquirindo, nós vamos crescendo em alguma dimensão das nossas vidas. Eu creio nesse crescimento. Eu acredito que esse crescimento, muito mais do que numérico, muito mais do que físico, muito mais do que visual, existe um crescimento interno, um amadurecimento interno que todos nós vivenciamos, querendo ou não querendo. E 3 pontos, eu quero ser um pouco didático aqui hoje, para que você possa, você que tem costume de anotar, possa levar algo para casa e quem sabe continuar meditando. Um dos versículos que eu quero usar, e o primeiro ponto que eu quero trazer a vocês acerca dessa preparação para a nova estação, é que é importante, ao nos preparar para uma próxima estação, é importante buscarmos e usarmos o discernimento. Tem um versículo na Bíblia que está em Eclesiastes capítulo 8, o versículo diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece, ou em algumas traduções, discerne bem o tempo e o modo. Então, é impossível você se preparar para uma próxima estação sem você saber o que é discernimento. Entenda isso. O discernimento não é um conhecimento acadêmico. O discernimento, ele não é um conhecimento adquirido. O discernimento está totalmente ligado a uma relação que nós temos com Deus, que revela o que está acontecendo ao redor daquilo que estamos vivendo e inclusive nas nossas próprias vidas. Então, o discernimento, ele está ligado a algo espiritual, porque todos nós temos um plano, um projeto de Deus sobre as nossas vidas. E esse plano e esse projeto, ele não é natural. Esse plano e esse projeto, ele se revela no natural, mas ele está estruturado dentro de uma dimensão espiritual. Então, o que Deus está falando, o que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte: que o homem sábio, e vale a pena você entender que sabedoria e conhecimentos, embora sejam às vezes misturados, mas sabedoria e conhecimento são duas realidades diferentes. Há quem diga que a sabedoria é a capacidade de empregar o conhecimento. Biblicamente falando, isso não é verdade. O que nós aprendemos biblicamente é que a sabedoria é aquilo que Deus compartilha com quem Ele quer. Então, mesmo que você converse com alguém que não tenha conhecimento nenhum, mas não significa que essa pessoa não possa ter sabedoria. Tiago diz que quem deseja sabedoria, peça ao Senhor, que dá a cada um sem arrependimento. Então, a sabedoria é aquilo que vem de Deus. E não vem de Deus apenas para seus filhos,
não vem de Deus apenas para seus servos, vem de Deus para quem Deus bem queira entregar. Você vai ler a Bíblia inteira, você vai ler vários e vários livros e você vai ter muito conhecimento, mas não significa que você vai ter sabedoria. Você vai conversar com pessoas, por exemplo, se você veio como eu do interior do Brasil, de algum dos estados do Brasil, você vai conversar com pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, mas quando você conversa com essas pessoas, elas conseguem descrever, elas conseguem liberar uma sabedoria que você sabe que aquilo é dos céus. Então, o homem sábio, ou seja, o homem que recebe a sabedoria de Deus, ele tem pelo menos duas condições ou dois critérios para que a gente possa classificá-lo dessa maneira. E a Bíblia fala sobre isso, fala sobre o homem que discerne o tempo e discerne o modo. O tempo é a resposta do quando. Todos os projetos, todos os ideais estão dentro do tempo. O tempo revela o quando. E o modo revela o como. Então, se você quer fazer uma coisa acontecer e dar certo, não basta apenas você fazer da maneira correta. Você precisa fazer no tempo correto. Então, o homem sábio, ele discerne bem o tempo e o modo. O tempo revela o quando, o modo revela o como. Então é impossível você pensar que você vai conseguir entrar em uma nova estação, que você vai conseguir ser lançado ou convidado pelo Senhor a um novo nível se você não tem ideia do tempo e você não tem ideia do modo. Fazer a coisa certa no tempo errado não te leva ao acerto. Fazer a coisa errada no tempo certo também não te leva ao acerto. Nós precisamos entender que só somos conduzidos realmente a acertar o alvo quando você sabe discernir o tempo e quando você sabe discernir o modo. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, quero citar pelo menos dois, que vai nos ajudar a compreender isso ainda mais. O rei Davi, nós falamos muito sobre Salomão, né? Falamos muito sobre o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, que são livros de sabedoria. Quando você olha para Davi, que era o pai de Salomão, rei Davi foi um dos maiores, se não o maior rei que toda a nação de Israel teve. E quando você olha para uma disposição que Davi teve quando ele assume o reinado, ele vai agregar de volta as tribos de Israel e ele vai conhecendo o potencial de cada uma das tribos, ele vai chamar individualmente de cada uma das tribos. Se você ler no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, você vai perceber que Davi vai em cada uma das tribos, e das 11 tribos, lembrando que a 12ª tribo era a tribo sacerdotal. Então, as 11 tribos que Davi vai chamar, ele vai convocar pessoas que irão compor o seu reinado. Imagine, ele se tornaria o maior rei que a nação de Israel conheceu. Davi se tornaria a maior referência de rei que todas as nações tinham. E esse homem agora vai compor o seu time. Eu acho que todos nós gostaríamos de ouvir um pouco de alguém como Davi, que sem dúvida foi o maior referencial que Israel teve nos seus dias. E ele vai compor o seu time. É tão bom quando a gente vai ouvir alguma palestra sobre como formar um time, né? As pessoas falaram um pouco sobre a nossa liderança aqui na igreja. Quero confessar a vocês que eu sou a pessoa que menos faz coisas aqui. Na verdade, a gente dá esse crédito daquilo que Deus tem feito nessa comunidade, nessa igreja, muito mais ao coletivo do que ao individual. Então, para que você possa conquistar coisas grandes em Deus, todos que fazem algo grande nunca fazem sozinhos. Se você faz algo sozinho, o que você está fazendo, desculpa a sinceridade, não é grande. Porque ninguém faz nada grande sozinho. Então, Davi vai convocar o seu time. E ele começa de cada uma das tribos, ele começa a chamar pessoas. Começa a chamar guerreiros de uma tribo, começa a chamar artesãos de outra tribo, começa a chamar administradores de outras tribos. E ele vai desenhar esse time, ele vai desenhar qual vai ser realmente as qualidades individuais de cada um. E uma das tribos de Israel era a tribo de Issacar. E a tribo de Issacar, Davi diz assim, da tribo de Issacar, a Bíblia fala,
ele chama poucas pessoas, ele chama apenas 200 dos seus chefes, em relação a outras tribos que ele chama milhares. Da tribo de Issacar ele chama 200 dos seus chefes, e ele aponta qual era realmente a qualidade daquele povo. E ele diz assim: sabe por que eu chamei poucos da tribo de Issacar? Sabe por que eu chamei homens da tribo de Issacar? Porque eles eram destros na ciência dos tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Deixa eu dizer para você que é impossível você formar um time de sucesso, seja em qualquer esfera da sua vida, se você não tiver alguém que saiba, que entenda sobre a ciência dos tempos, que tem o discernimento espiritual, que sabe o que fazer em tempos de crise, mas também saiba o que fazer em tempos de abundância. E saber discernir o tempo, isso é muito importante para que a gente possa transicionar e entrar em uma nova estação, porque se você não souber aquilo que Deus tem para a sua vida naquele tempo, você vai simplesmente seguir a multidão. E seguindo a multidão, você nunca vai alcançar um objetivo individual para a sua vida. Você precisa entender o que Deus tem para você. É legal a gente poder ouvir testemunhos de pessoas sobre o que cada um está fazendo, seja no mercado de trabalho, seja em qualquer outra esfera, seja em investimentos. Está todo mundo comprando criptomoeda, está todo mundo comprando patrimônio, está todo mundo montando startups, está todo mundo fazendo alguma coisa que vem agregar dentro do seu patrimônio. E é legal você saber o que as pessoas estão fazendo e quem sabe tentar se identificar com aquilo. Mas saiba de uma coisa: se eu pudesse te dar um conselho só, esta noite eu daria a você este conselho. Saiba de uma coisa: Deus tem algo específico para a sua vida. E existe um preço da individualidade, porque normalmente a individualidade contradiz aquilo que a multidão diz sobre você. É você fazer às vezes o que ninguém está fazendo, o que ninguém está concordando, o que ninguém está entendendo, mas não é porque você quer ser diferente, mas é porque você discerniu o que Deus tem para a sua vida. Discernir o tempo. Existe um outro personagem bíblico que é o rei Assuero. Para quem conhece a história de Esther, né? Pouco antes de Esther entrar no cenário da história, a Bíblia fala sobre a mulher que era a rainha que Esther estaria substituindo, que era a rainha Vasti. A Bíblia não dá detalhes sobre Vasti, mas fala sobre Vasti como uma mulher muito formosa. E um tempo em que o rei Assuero estava dando uma festa, um banquete no seu reinado, depois das altas horas da madrugada que ele já tinha tomado umas e outras, não é verdade? A Bíblia diz que ele vai chamar, juntamente com os homens representantes de cada uma das províncias que estavam ali, os governos, as autoridades, ele vai mandar chamar a sua esposa. Ele queria mostrar a sua esposa diante de todos. Vasti era uma mulher muito formosa, era uma mulher muito fina, era uma mulher que representava muito bem o reinado de Assuero. E ele manda chamar Vasti. Olha, manda chamar Vasti porque eu quero que todos a conheçam. Eu quero que todos conversem com ela. E o que acontece é que Vasti se recusa a ir. Eu não sei qual foi o motivo, não sei qual era a condição dela naquele momento. Só sei que ela disse assim: eu não vou. E quando ela recusa ir para que o rei pudesse mostrá-la diante daquelas autoridades, o que é muito interessante é que o rei Assuero, mesmo estando, preste atenção na condição que ele estava. O texto está em Esther, capítulo 1, versículo 13. Logo no primeiro capítulo você pode ler essa história e pode se inteirar ainda com muito mais profundidade. Mas veja, o rei Assuero, embora estivesse numa posição absoluta, né, não precisava pegar conselhos com ninguém, não precisava consultar a ninguém, não teria ninguém que pudesse fazer qualquer objeção à sua palavra, à sua autoridade, à sua decisão. Então ele estava ali como um autônomo, ele decide o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Mas olha qual é a posição de Assuero. A Bíblia diz que Assuero, ele vai chamar os sábios que conheciam os tempos para que ele pudesse perguntar a eles o que ele deveria fazer com Vasti. Além de tudo,
além de toda a sabedoria depositada na vida de Assuero naquele momento, existe algo muito poderoso chamado humildade. Que é mesmo você podendo tanto, você sabendo tanto, você tendo tanto, mas você sabe e reconhece que você precisa de ouvir conselhos de pessoas. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, e na multidão dos conselheiros há segurança. Só que não são aqueles conselheiros que a gente convive todos os dias, que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. São aqueles conselheiros que, alguns deles são pedras no nosso sapato. Alguém tem pedra no seu sapato? Alguém tem aquela pessoa que quando você quer fazer alguma coisa, você fala assim: eu só não vou falar para esse, ou se eu não vou falar para aquela, porque com certeza eles vão me contrariar. São esses os conselheiros que sempre, em um bom time, em um time bem organizado, você precisa de alguém que te contradiz. Pastor, mas eu pago o salário dessa pessoa. Não importa se você paga o salário. Se você pagando o salário de alguém, a pessoa é capaz de te contradizer, capaz de pensar diferente, pode saber que esse é um dos melhores funcionários, melhores colaboradores que você tem. Porque ele não está comprometido com o que você paga para ele. Ele está comprometido com a consciência pessoal, de falar a verdade, ser livre de qualquer situação, agrade ao seu patrão ou não. Assuero tem diante dele aqueles homens, e sabe o que acontece? O conselho que ele recebe deles é esse: Vasti precisa ser substituída. Você precisa levantar uma outra mulher que te represente. Ele não vai ouvir o que ele quer, ele vai ouvir aquilo que ele precisa. Então, se você não consegue discernir as estações na sua vida, tenha pessoas próximas de você que podem te dar um conselho e que vai trazer clareza em quais ou qual deve ser a sua decisão naquele momento. Então, primeiro ponto, buscar e usar o discernimento. Segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui nesta noite é sobre estarmos disponíveis. É impossível você entrar em uma nova estação na sua vida sem que você esteja disponível para isso. Aparentemente parece que não faz sentido, né, estar disponível com algo que acontece quase que automaticamente. Porém, a disponibilidade que eu me refiro aqui hoje não é a disponibilidade de falta de ocupação. Às vezes, por erro, nós associamos a disponibilidade à falta de ocupação. Então, o que nós normalmente nós nos colocamos nesse lugar? Nós nos colocamos nesse lugar de uma vida muito ocupada, e porque eu estou muito ocupado, por isso eu não estou tão disponível. Sabe aquela pessoa que você liga e a pessoa não atende, por exemplo? Normalmente uma pessoa, quando não atende, é uma pessoa responsável. Ela não vai te atender não porque ela não quer, ela não vai te atender porque ela está ocupada. Isso é totalmente normal. Porém, o que eu estou me referindo aqui é você estar disponível para você viver uma próxima estação na sua vida. Às vezes, Deus quer nos fazer uma proposta que vai mudar a nossa vida, que vai mudar uma estação da nossa vida, mas detalhe, nós não estamos disponíveis. Então, o que eu quero dizer aqui sobre disponibilidade, que a disponibilidade não é a falta de ocupação, mas a disponibilidade é você estar disposto a se desapegar daquilo que não te serve mais para um novo tempo de Deus. Então veja que a chave da disponibilidade não é a ausência de ocupação. A chave da disponibilidade é a presença do desapego. É a capacidade que nós temos de soltar algo que não nos serve mais para abraçar algo que nós precisamos naquele momento. Normalmente o apego às coisas, a gente tem falado um pouco sobre isso aqui na igreja, então é algo que a gente tem vivido assim muito de perto. Normalmente nós tendemos a ser governados, as nossas decisões, elas são governadas por aquilo que nós estamos tão apegados. Agora entenda, esse apego, quando ele é um apego bom, por exemplo, você se apega a Deus, você se apega à sua família, você se apega ao propósito de Deus na sua vida. Então aquilo que você está apegado é aquilo que influencia e governa as suas decisões.
O problema é que muitas das vezes nós estamos apegados a coisas erradas, a coisas passageiras, a coisas transitórias. E aí Deus quer te entregar a algo maior, mas você está tão apegado a algo pessoal que você não está disponível para receber o que Deus tem para você. Existe uma passagem bíblica muito conhecida e ao mesmo tempo também muito preciosa, que está no livro de Lucas, no capítulo 18. Jesus tem um encontro com aquele homem, aquele jovem rico. Talvez vocês que frequentam regularmente igrejas e têm a palavra de Deus como hábito de leitura, com certeza essa história ela não é estranha para você. Então, Jesus se encontra com esse jovem rico. Jesus já está prestes a terminar o seu ministério aqui na terra e Jesus se encontra com esse jovem. E a Bíblia fala que quando Jesus chega para esse jovem, o jovem inicia a conversa e o jovem fala com Jesus sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus replica a esse jovem, diz: olha, você conhece os mandamentos? E cita alguns dos mandamentos. O jovem diz: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. E Jesus fala assim: tudo bem, mas falta-te uma coisa. Existe algo que você precisa fazer. E aquela uma coisa que Jesus se refere à vida daquele jovem, ele dá uma instrução dizendo assim: olha, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E depois que você fizer isso, você vem e você me segue. E qual é o resultado? A Bíblia diz que aquele jovem, ele caiu um semblante, ele ficou muito triste. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. Ele era um homem muito rico. Veja, Jesus não falou assim: me dá o seu dinheiro. Jesus falou: vende o que você tem e dá aos pobres, e depois você me segue. Qual era a proposta de Jesus para aquele homem? Eu não quero o que você tem, eu só quero te libertar daquilo que te possui. Eu não quero o que você tem, eu quero te libertar daquilo que te tem, daquilo que te possui. O que possuía a vida daquele jovem eram as suas riquezas. E você sabe muito bem, talvez melhor do que eu, que riquezas nessa terra são transitórias, são temporais. Elas não trazem o senso de plenitude. Elas não trazem o senso de que você alcançou um objetivo na vida. O pastor Carlos falou um pouco antes e com muita propriedade. Quem conhece o pastor Carlos sabe que o que ele falou do coração, né, faz não apenas muito sentido, mas é o que ele vive regularmente. É você saber que quando você não tem um carro novo, é como se a conquista daquele carro novo te trouxesse esse senso de plenitude. Quando você não tem uma casa, é como se a conquista daquela casa te trouxesse isso. Quando você não tem um documento, é como se o documento te trouxesse isso. E você vai adquirindo coisas, e você vai adquirindo posições, e você vai conquistando coisas na vida. E vai chegar um momento que você já conquistou tanto, e vai olhar para trás e vai falar assim: eu achei que era isso, quando não é. Eu achei que isso me traria essa saciedade, esse sentimento de plenitude, de ser preenchido, mas não é. Então, se o dinheiro não me preenche, se os bens não me preenchem, o que verdadeiramente me preenche? Jesus revela aquele jovem, ele diz assim: depois você vem e segue-me. Essa palavra vem e segue-me foi a mesma palavra que Jesus usou para os seus 12 discípulos. Imagine se aquele jovem pudesse voltar atrás, se ele não trocaria toda a sua riqueza para ser lembrado na história como um dos discípulos de Jesus. Mas o que acontece? Ele não estava disponível. Suas riquezas, suas conquistas, seus bens, suas posições, seus ciclos de amizade o prenderam de tal forma que ele não conseguiu desapegar. Você nunca vai conseguir dominar aquilo que você está apegado. Sempre quando nós entendemos acerca do desapego, você vai para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e você vai ver que a Bíblia diz assim: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E um dos tempos que são descritos ali por Salomão, são vários, um dos tempos é esse: há tempo de abraçar e há tempo de soltar.
que acontece conosco é que nós abraçamos algumas coisas e elas se tornam convenientes para a gente, e elas se tornam quase que fundamentais aos nossos próprios olhos, elas se tornam essenciais ao nosso próprio julgamento, e de repente o Senhor está passando pela nossa vida e fala assim: eu tenho algo melhor para te dar. E a gente faz aquela avaliação segura, dizendo assim, né? O que mais vale um pássaro na mão do que dois voando? E a gente se apega a algumas coisas que tudo que o Senhor quer é que nós possamos soltá-las. Porque o soltar de algumas coisas não é um sinônimo de perda. O soltar de algumas coisas é o sinônimo de você estar disponível para receber algo maior que o Senhor deseja te entregar. Faz sentido para alguém, gente? Vira para quem está ao seu lado e fala assim: é tempo. Fala, é bom que essa pessoa vai acordar aí do seu lado. Diga assim: é tempo de você se desapegar de algumas coisas. Terceiro e último lugar. Preparando para uma próxima estação. Primeiro, falamos sobre buscar e usar o discernimento. Saber o que está acontecendo ao seu redor. Saber que não é sobre o coletivo, mas sobre o individual. Saber o que precisa acontecer com você. Às vezes você vai ter que contrariar a multidão. Às vezes você vai ter que remar contra a correnteza. Às vezes você vai ter que ser o patinho feio no meio das pessoas. Mas não se importa, porque você não precisa se preocupar em dar prova que você está fazendo a coisa certa a curto prazo. Você precisa entender que tudo que Deus te chama para viver, Deus sempre tem um médio e um longo prazo para mostrar que você estava certo. Então, quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, fruto da sua obediência e principalmente fruto de você entender aquilo que Deus tinha para você no aspecto individual, quando as pessoas começarem a ver e a concordar, na verdade você já está fazendo isso há meses, há anos atrás. Só que lá atrás ninguém viu isso. Estão vendo agora. Então é muito fácil ver a tua foto. O difícil é ter assistido o teu filme. Então as pessoas olham você hoje, sei lá, tirando foto com um carrão, com uma casona, com alguma coisa, e falam assim: nossa. Mas não lembra quando você chegou aqui, que trabalhava em 3 trabalhos, dividia um quarto com 5 homens, comia um miojo, trabalhava na dishwasher. Aqui nessa região aqui o pessoal sempre trabalhou mais construção, landscape, não é verdade? Mas se você, como eu, morei 10 anos na região de Boston, a gente trabalhava muito em restaurante. Então quando você encontrava, chegou uma época, eu estava no high school ainda, alguns conhecem um pouco da minha história, não vou descrever, não faz tanta diferença para aquilo que a gente está ministrando, mas só como um ponto de contato, de testemunho, quando eu estava terminando o high school, eu queria poder ir para uma faculdade, eu queria poder terminar o high school, concluir os meus estudos. Quando eu estava terminando o high school, teve um tempo que eu estava estudando, estava entregando o jornal, Boston Globe na época, não tinha internet assim, acessível a todos, então a gente entregava jornal, era muito comum, e trabalhava no restaurante. Então eu tinha 2 trabalhos e ainda estudava. Então o resultado disso, por exemplo, é que você, como você muito sabe, você não vai dormir tanto, você vai trabalhar muito, e qualquer lugar que você chegue, você não podia encostar num sofá na casa de alguém, que você já começa a cochilar, não é verdade? Então quando as pessoas falam assim: uau, olha só o que você tem conquistado, como que a sua companhia está avançando, como que os seus negócios estão indo bem, a pessoa não assistiu o seu filme, ela só está vendo a tua foto, a tua postagem. Você teve que tomar uma decisão lá atrás para a sua vida, quando para ninguém fazia sentido. Discernir o tempo de Deus na sua vida. Segunda coisa é você estar disponível. E mais uma vez frisando, a disponibilidade aqui não está ligada à falta de ocupação. A disponibilidade está ligada à disposição a se desapegar das coisas. Estou busy com algo, mas no momento que Jesus passou e falou comigo, eu estou tão disposto a largar tudo e falar assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim é muito maior do que aquilo que eu espero para mim mesmo. E a última coisa que nós precisamos fazer para entrar em uma nova estação é vencer o medo do desconhecido.
O que é fé, gente? Se tem uma coisa que a gente, católicos, evangélicos, se tem uma das coisas, um dos pontos teológicos que a gente concorda é a fé. A gente vira para nossa avó, mãe, alguém da nossa família e fala assim: a minha mãe era uma mulher de muita fé, a minha avó era uma mulher de muita fé, os meus avós eram pessoas de muita fé. E às vezes são pessoas que, mesmo não sendo cristãos evangélicos ou católicos, mas a gente sempre traz essa referência de fé. E se você se perguntar, ou se você sabe exatamente o que significa fé, a gente vai falar fé como confiança, a gente vai falar fé como uma série de coisas. Só que biblicamente, o que significa fé? O que representa? Né? O que é a fé? Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza, a prova das coisas que se esperam. Isso é fé. Isso não é uma definição sobre fé, isso é a definição sobre fé, porque é a definição bíblica. Então, dentro do livro de Hebreus, no capítulo 11, tem um texto que está no versículo 27, que está falando sobre a vida de Moisés, que diz assim, pela fé, ele deixou o Egito, não temeu a ira do rei, prosseguiu sem vacilar, como alguém que via o que é invisível. Você já parou para pensar um pouco sobre a vida de Moisés? A gente fala sobre Moisés, por exemplo, sobre o homem que estendeu a vara e abriu o mar vermelho. A gente fala sobre Moisés como legislador, o maior legislador da história de Israel. A gente fala sobre Moisés como o homem que mais próximo esteve da glória e da presença do Senhor. O único homem que ele tinha tanta intimidade com Deus que quando ele estava no meio do povo, o rosto dele brilhava. Eles olhavam para ele e tinha que colocar um véu, porque não conseguia olhar no rosto de Moisés, de tão próximo que Moisés esteve do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Moisés estava na linha de sucessão dos faraós do Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Se ele permanecesse lá, ele seria o próximo faraó. Se ele permanecesse ali, ele fazia parte da família real. Ele tinha muito mais do que aquilo que ele precisava. A história paralela bíblica diz que Moisés era um dos generais do exército do Egito. Moisés era um homem cheio de poder e autoridade na sua nação. Só que Moisés faz? Ele usa a fé e ele toma uma decisão para viver algo desconhecido. Ver aquilo que ninguém estava vendo. É fácil falar sobre o que Moisés realizou. O difícil é falar sobre a decisão que ele teve que tomar, de trocar as coisas conhecidas e não ter medo do invisível, não ter medo do desconhecido. É você simplesmente olhar para frente e falar assim: não faz sentido, mas sabe de uma coisa? Eu vou me lançar a isso. Sei que eu posso morrer, mas eu vou me lançar a isso. Eu sei que eu posso perder tudo que eu tenho, mas eu vou me lançar a isso. Eu não estou falando de um risco irresponsável. Eu não estou falando de um risco louco. Eu estou falando para você que Deus tem algo que nós não conhecemos, algo que nós não conseguimos enxergar, algo que ainda não está palpável, não está claro, mas que quando a gente toma uma decisão e não tememos aquilo que vem pela frente, quando nós não tememos aquilo que o Senhor é capaz de nos entregar, então você não está preso às coisas aparentes. Você é movido por fé e não por vista. Os riscos fazem parte da jornada de sucesso de um homem. Nós não devemos temer as decisões difíceis, sabendo de uma coisa, sabendo que a humildade sempre nos levará ao lugar original. Uma pessoa que tem um coração humilde não tem medo de errar, porque sabendo que errou, tem humildade para voltar e consertar o seu caminho. A única coisa que nos impede de querer arriscar algumas coisas é quando a gente tem um orgulho tão grande que a gente não quer que ninguém ache que nós somos capazes de errar. Você acha que na vida de um homem que conseguiu alcançar algo visível,
a sua sociedade, a sua família, os seus amigos, ele nunca errou? Você acha que ele nunca fez alguma coisa que ele gostaria de voltar atrás e consertar? Então não é sobre você ficar tão seguro, preso no que você tem, sabendo que o seu potencial é muito maior do que o que você carrega. Vamos ficar em pé? Eu quero terminar dizendo para você aqui 3 conselhos, concluindo essa pequena palavra. Eu quero dizer a você uma coisa. Primeiro, você precisa de discernimento para ouvir. Segundo, você precisa estar disponível para responder. Terceiro, você precisa ter a coragem para avançar. Discernimento para ouvir, disponibilidade para responder, coragem para avançar. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? Deus abençoe, obrigado.